Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. A porta estreita, a rejeição dos judeus infiéis e o chamado dos pagãos. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Depois da narração das parábolas sobre a multiplicação da doutrina evangélica, Nosso Senhor aplica-se à sua difusão, saindo a pregá-la. Daí que esteja dito: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. Teofilacto Diócrida. Não visitava apenas os pequenos povoados, como fazem os que querem enganar os simples, nem apenas as grandes cidades, como fazem os ostentadores em busca de glória, mas percorria todas as regiões, como Senhor e Pai comum, provendo a todos. Nem visitava apenas os municípios, evitando Jerusalém como se temesse as repreensões dos doutores da lei ou mesmo a morte, que lhe deveria vir dali, daí que se acrescente, e caminhando para Jerusalém, pois onde havia mais doentes, ali o médico frequentava mais. Segue. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Glosa de São Tomás de Aquino. Essa pergunta parece dizer respeito ao assunto de antes, pois na parábola anterior dissera que as aves do céu repousavam nos seus ramos, o que poderia dar a entender que são muitos os que alcançam o repouso. E como este homem tivesse perguntado em nome de muitos, o Senhor não lhe responde em particular, daí que siga. Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. São Basílio. Assim como nas estradas da terra as veredas que desviam do reto caminho são largas, do mesmo modo, quem sai da trilha que leva ao reino dos céus encontra-se nas largas sendas do erro. Ora, o caminho reto é estreito, e todo desvio dele é perigoso, quer à direita, quer à esquerda. É como numa ponte, na qual quem se desencaminha para qualquer um dos lados afunda no rio. São Cirilo. A porta estreita significa também a tribulação e a paciência dos santos, pois, assim como a vitória nos combates atesta o valor do soldado,
Do mesmo modo, a tolerância aos trabalhos e tentações o torna ilustre. São João Crisóstomo. Qual o sentido, pois, do que o Senhor diz em outra passagem de São Mateus? Porque o meu jugo é suave e meu peso leve. Ora, não há contradição. O que ele diz aqui, em São Lucas, faz referência à natureza das tentações. O que ele diz em São Mateus é por causa do afeto dos viajantes. Dá-se, afinal, que algo incômodo por natureza seja considerado fácil quando o abraçamos afetuosamente. Se, portanto, o caminho da salvação será estreito na entrada, por meio dele, todavia, chegaremos à amplidão. O caminho largo, em sentido contrário, leva à morte. São Gregório Magno. Antes de falar da entrada pela porta estreita, diz: esforçai-vos, porque, a menos que ferva o esforço da mente, não se derrota a onda do mundo, que sempre arrasta a alma para as profundezas. São Cirilo. Não parece que o Senhor responde se são poucos os que se salvam quando explica qual é o caminho pelo qual cada um se torna justo. Mas deve-se dizer que era costume do Senhor não responder aos perguntantes segundo o pensamento deles sempre que perguntavam algo inútil, mas conforme o que lhe parecia útil aos ouvintes. Que vantagem tirariam os ouvintes de saber se são muitos ou poucos os que se salvam? Mais necessário era saber o modo como se chega à salvação. Com boa governança, pois, Nosso Senhor não responde à vã pergunta, mas transfere seu discurso a algo mais necessário. Santo Agostinho. Ou ainda, o Senhor confirma o que ouviu, a saber que são poucos os que se salvam. Afinal, são poucos os que entram por uma porta estreita. Em outra passagem, ele afirma a mesma coisa. Apertado é o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que dão com ele. Daí que se acrescente: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. São Beda. Muitos tentarão entrar, estimulados pelo amor à salvação, e não conseguirão, abalados pela aspereza do caminho. São Basílio. Pois a alma vacila entre a escolha da virtude, quando considera as coisas eternas, e a predileção pelas seduções, quando volta os olhos às coisas presentes. Aqui vê o ócio da carne, ali a sujeição dela, aqui a embriaguez, ali a sobriedade, aqui a risada dissoluta, ali as lágrimas abundantes, aqui as danças, ali as orações, aqui as flautas, ali os choros, aqui a luxúria, ali a castidade. Santo Agostinho. Não entra em contradição o Senhor que, de um lado, diz que são poucos os que entram pela porta estreita e, de outro, que virão muitos do Oriente e do Ocidente. São poucos em comparação com os perdidos, muitos em sociedade com os anjos. Os grãos mal podem ser vistos quando são moídos na eira, mas a massa desta eira é tanta que enche o celeiro do céu. São Cirilo. Que sejam detestáveis os que não conseguem entrar, o Senhor os põe como exemplo evidente, acrescentando: uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Isto é, imaginai que um pai de família convidou muitos a um banquete, e que, depois que o pai de família já entrou com os convidados, chegam outros e batem a porta. São Beda. Ora, o dono da casa é Cristo, que, estando presente em tudo por sua divindade, disse que está dentro daqueles que ele, presente no céu, alegra com a visão de si mesmo, mas está como que fora dos que ele, escondido, ajuda em seu combate nesta terra estranha. Ele entrará quando tiver levado a igreja inteira à perfeita contemplação de si mesmo. Fechará a porta quando houver suprimido aos réprobos a ocasião de penitência. Estes baterão do lado de fora, isto é, separados dos justos, implorarão debalde a misericórdia que desprezaram. Daí que siga. Ele vos responderá: não sei de onde sois. São Gregório Magno.
Não saber, vindo de Deus, significa reprovar, assim como se diz que o homem veraz não sabe mentir porque se dedigna de escorregar na mentira. Não porque, caso queira mentir, não saiba fazê-lo, mas porque, pelo amor à verdade, se recusa a falar falsidades. Portanto, a luz da verdade desconhece as trevas que reprova. Segue. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. São Cirilo. Isto se aplica bem aos israelitas, que, oferecendo a Deus as vítimas segundo o rito da lei, comiam e gozavam. Ouviam também nas sinagogas os livros de Moisés, que, nos seus escritos, não transmitia o que era o seu, mas o que era de Deus. Teofilacto, Diócrida. Ou ainda, estas palavras simplesmente se aplicam aos israelitas, pelo motivo que Cristo nasceu deles segundo a carne, e com Cristo eles comiam e bebiam e ouviam-lhe as pregações. Porém, estas palavras também se ajustam aos cristãos, pois nós comemos o corpo de Cristo e bebemos seu sangue todos os dias, aproximando-nos da mesa mística e recebendo seus ensinamentos nas praças das nossas almas. São Beda. Ou ainda, em sentido místico, come e bebe na presença do Senhor quem recebe com avidez o pasto do Verbo. Daí que, como em explicação das suas palavras, se acrescentou: tu ensinaste em nossas praças. Com efeito, a Escritura, nas passagens mais obscuras, é comida, porque é como que desagregada por meio da explicação e engolida pela mastigação, e é bebida nas passagens mais claras, em que é absorvida tal como se apresenta. Ora, o banquete das festividades não faz bem àquele que a piedade da fé não encomenda. O conhecimento das Escrituras não torna conhecido de Deus aquele cuja indignidade é provada pela iniquidade das obras. Daí que se acrescente: ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. São Basílio. Nosso Senhor talvez fale daqueles que o apóstolo Paulo descreveu falando em primeira pessoa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e tivesse toda a ciência, e distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que não é feito com vistas ao amor de Deus, mas para conseguir o louvor dos homens, não encontra louvor com Deus. Teofilacto, Diócrida. Repara como são detestáveis aqueles que em cujas praças o Senhor ensina. Por isso, se ouvirmos o seu ensinamento, não nas praças, mas na estreiteza e nos corações humildes, não seremos detestáveis. São Beda. Nosso Senhor mostra que são duas as punições da hiena, uma de frio, outra de calor. Daí que siga: lá haverá choro e ranger de dentes. Pois o choro costuma ser provocado pelo calor, o ranger dos dentes pelo frio. Ou ainda, o ranger dos dentes revela o afeto de um homem indignado, porque quem tarde se arrepende, tarde se ira contra si. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou ainda, rangerão os dentes que neste mundo se regozijavam da comilança, chorarão os olhos que neste mundo vagavam pelas concupiscências. Em ambos representa a verdadeira ressurreição dos ímpios. Teofilacto, Diócrida. Isto diz respeito também aos israelitas, com que Nosso Senhor conversava. O que mais os abala é que os gentios descansem com seus patriarcas, ao passo que eles estão excluídos desse repouso. Daí que Jesus acrescente: quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora, eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eusébio. Com efeito, os patriarcas mencionados, antes ainda do tempo da lei, abandonaram, em conformidade com o Evangelho, o erro da multiplicidade dos deuses e tomaram conhecimento do Deus Altíssimo. Ora, muitos dos gentios, por causa da semelhança de vida, tornaram-se seus pares.
Os filhos dos patriarcas, no entanto, foram alienados da disciplina evangélica. Daí que siga: eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. São Cirilo, pois aos judeus, detentores do primeiro lugar, foram preferidos os gentios. Teofracto Diócrida. Nós, segundo parece, somos os primeiros que recebemos desde o berço os rudimentos da fé, e pode ser que venhamos a ser os últimos em relação aos gentios, que perto do fim da vida passam a crer. São Beda. Além disso, muitos que antes ferviam, depois ficam entorpecidos. Muitos, antes frios, de súbito se incendeiam. Muitos que no século eram desprezados, no futuro serão glorificados. E outros que entre os homens eram gloriosos, no final serão condenados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,